Seja bem-vindo ao canal Top 10. Apresentamos os 10 melhores mitos, fatos e curiosidades sobre o mundo. Hoje vamos descobrir 10 teorias bizarras que sugerem que o povo das sombras podem ser real. Relatos do povo das sombras são alguns dos mais arrepiantes de todos os fenômenos estranhos. Talvez não menos importante seja que ninguém parece saber exatamente o que eles são, de onde vêm ou por que acontecem. No entanto, avistamentos continuam a ser relatados em todo o mundo. Além disso, eles parecem estar aumentando. Mas quem ou o que são o povo das sombras? A lenda do povo das sombras. O povo das sombras são exatamente o que seu nome descreve, uma sombra em forma humana que as pessoas costumam ver, geralmente pelo canto do olho por um breve segundo. Em seguida, eles desaparecem novamente tão rápido quanto foram percebidos. Eles são geralmente vistos por um período de vários dias ou semanas antes que incidentes comecem a aumentar. Isso às vezes resulta na sombra correndo em direção a eles antes de desaparecer no último momento. Ou, em casos extremos, uma pessoa pode acordar e encontrar a sombra sentada ou pressionando seu peito. Algumas pessoas até falam dessas entidades sombrias tentando sufocá-las. O povo das sombras talvez seja uma lenda urbana para a maioria de nós. No entanto, o número de pessoas que afirmam ter visto essas estranhas entidades não deve ser subestimado. Um dia poderemos ter uma explicação racional para essas estranhas criaturas. No momento, porém, eles permanecem um mistério. Existem, no entanto, várias explicações potenciais para o que o povo das sombras possa ser. Eles são realmente fantasmas. Talvez a explicação mais óbvia seja que o que as pessoas estão vendo é um fantasma ou um espírito. Esta é talvez uma das respostas mais palatáveis para aqueles em círculos paranormais. E muitos avistamentos do povo das sombras geralmente ocorrem ao lado de uma série de outras atividades paranormais. As alegações de que essas entidades misteriosas são realmente fantasmas são talvez mais prováveis do que imaginamos. Especialmente quando notamos que alguns avistamentos relatam que essas sombras não formam uma pessoa completa. Por exemplo, apenas a cabeça e os ombros podem ser visíveis. Ou até mesmo apenas as pernas. Muitas pessoas que relatam ter visto a fantasmas também relatam como a aparição não era uma forma completa da pessoa. Em vez disso, eles geralmente descrevem uma visão parcial, a cabeça e os ombros, por exemplo. É claro que qualquer coisa inexplicável e misteriosa geralmente cai na caixa rotulada em fantasmas. Portanto, não devemos nos surpreender que a conexão com tais entidades do outro lado seja feita. Resultado da projeção astral. Outra sugestão de alguns pesquisadores é que o povo das sombras são, na verdade, o resultado da projeção astral de pessoas. A sombra é a essência de sua energia. Ou, para colocar de outra forma, sua alma. Por mais louca que essa teoria possa parecer para a maioria de nós, a projeção astral é algo que muitas pessoas afirmam ser capazes de alcançar. Além disso, essas alegações existem há décadas, se não séculos. Então, isso pode fazer um certo sentido? Vamos supor que uma pessoa ou a essência energética dessa pessoa foi capaz de deixar seu corpo. Eles podem abandonar uma sombra de si mesmos ao fazê-lo? A maioria descartará a noção de projeção astral completamente. No entanto, muitos cientistas tradicionais realizaram pesquisas aprofundadas sobre o assunto. Além disso, as descobertas, embora não conclusivas, certamente sugerem que pode existir mais evidências do que muitos imaginam. Evidência de entidades de outra dimensão. Alguns pesquisadores sugerem que o povo das sombras são realmente humanos. Só que eles estão vindo aqui de outra dimensão. No entanto, certamente é algo que pode nos trazer alguns questionamentos intrigantes sobre a natureza de nossa realidade. Claro, o porquê essas entidades de outras dimensões podem estar nos visitando é uma questão em si. Eles podem ser muito mais avançados do que nós e estão vindo aqui para nos estudar por razões atualmente desconhecidas. Todas as possibilidades estão na mesa. Muitos cientistas tradicionais estão examinando seriamente a realidade de outras dimensões. Talvez o povo das sombras um dia provem ser uma consequência desses outros reinos.
Experiências de visualização remota. Outra teoria é a noção de visão remota. É parecido com projeção astral, mas é onde uma pessoa projeta a mente. Além disso, eles são capazes de percorrer grandes distâncias e ver o que está acontecendo no ambiente. Mais uma vez, esta é uma área que vem sendo amplamente estudada por agências de inteligência. E parece que isso vai além de apenas projetar a mente para ver o quarto ao lado. Alguns experimentos, pelo menos de acordo com documentos vazados, há pessoas remotamente enxergando outros planetas inteiros. De acordo com alguns, os avistamentos do povo das sombras provavelmente são a essência daqueles que estão conduzindo visão remota. É claro que, se houver alguma verdade nisso, as pessoas que afirmam ver essas sombras estranhas podem querer se perguntar por que alguém desejaria vê-las remotamente. Hipnagogia, sonambulismo, paralisia do sono. Talvez a explicação mais racional seja que os avistamentos do povo das sombras são simplesmente hipnagogia. Isso é quando uma pessoa acorda, mas o corpo e o cérebro permanecem dormindo. Isso geralmente resulta em avistamentos imaginários. E muitas vezes, nesta posição, uma pessoa não pode se mover. De fato, muitas pessoas se sentem completamente paralisadas por vários segundos. Algumas pessoas, porém, acreditam que podem ver coisas que não estão presentes. Em nossa era contemporânea, isso parece ser o povo das sombras. E estes talvez sejam criados puramente na mente em pânico de uma pessoa. Talvez nesses momentos, simplesmente por terem lido sobre, então relembrem em tal momento de pânico. Devemos notar que as histórias na Idade Média, por exemplo, muitas vezes falavam de entidades demoníacas. Esses demônios se sentavam no peito de uma pessoa, acordando-a no meio da noite. Claro, a crença em tais demônios era particularmente abundante durante esses tempos. E isso pode explicar por que tantos relatos foram feitos naquela época. Além disso, poderia explicar por que os avistamentos do povo das sombras são diversos em nossa era moderna. Eles são na verdade pessoas invisíveis. Algumas pessoas acreditam que o povo das sombras são alienígenas. Além disso, eles estão fazendo uso de tecnologia avançada de camuflagem para torná-los invisíveis. Uma ideia que parece pura bobagem, mesmo para muitos que acreditam na possibilidade de que alienígenas existam. No entanto, a ciência moderna sugere que, caso exista um manto da invisibilidade, ele pode não deixar alguém completamente invisível. Eles podem, em vez disso, ter uma presença sombria. Basicamente, eles provavelmente apareceriam de maneira semelhante àqueles que afirmam ter visto o povo das sombras. É claro que os cientistas estão confiantes de que estão perto de superar esse problema. E eles podem alcançar a invisibilidade completa em um futuro próximo. Por enquanto, é apenas uma alegação de alguns que o povo das sombras são na verdade o resultado da tecnologia experimental de camuflagem, possivelmente pelas agências de inteligência. Evidência de um universo sobreposto. Talvez uma das sugestões mais bizarras seja que o povo das sombras são o resultado de um universo sobreposto. E que essas figuras sombrias são pessoas muito reais que existem em sua própria dimensão ou reino. Isso difere da ideia de entidades de outra dimensão. Esses avistamentos não são um caso dessas criaturas entrando em nosso reino de existência propositalmente. Eles são, em vez disso, um caso de choque de universos. Isso pode parecer loucura a princípio. Talvez devêssemos considerar, porém, que alguns cientistas estão analisando a ideia de universos paralelos, assim como outras dimensões que possam existir ao nosso redor. Além disso, esses outros universos podem, ocasionalmente, bater a um no outro. Alguns até sugeriram que sentimentos como o déjà vu podem ser explicados por essas batidas. É certamente um pensamento intrigante. Um produto real da mente humana. Talvez a explicação mais provável seja que o povo das sombras nada mais são do que o produto da mente humana. E existem várias ramificações apenas dessa ideia. A primeira consideração seria que os avistamentos do povo das sombras são simplesmente pessoas vendo coisas que não estão presentes. Talvez devido ao estresse, privação de sono, ansiedade ou tudo isso.
Nota-se também que muitas pessoas que sofrem de dependência de drogas podem ver pessoas nas sombras. Em parte, essa explicação se resume à exaustão, bem como a consequência de uma mente viciada em drogas. Claro, talvez a explicação mais simples seja que as pessoas simplesmente confundem as sombras. Por exemplo, vamos imaginar alguém deitado na cama no escuro. As sombras na sala podem rapidamente assumir uma forma diferente do que na luz. Eles são um povo do centro da Terra. Os povos intraterrestres supostamente são civilizações que habitam o interior da Terra. Para alguns, muito avançadas, enquanto na opinião de outros são diversificados, variando segundo o grau evolutivo de cada grupo. Os que declaram a crença nestas sociedades argumentam que há muitas cavernas e túneis conectando diferentes lugares sob a Terra, e que algumas destas passagens subterrâneas poderiam ser transformadas em moradas para seres com corpos e vibrações adequadas para sobreviver nestas condições. Algumas pessoas acreditam que o povo da sombra sejam habitantes do interior da Terra nos espionando. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre descobrir novos vídeos que irão te surpreender.